Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, minha gente, o Ferdinando Gregório. Ferdinando, seja muito bem-vindo mais uma vez. Um excelente dia para você, viu? Ouve bem, Ferdinando? Tudo certinho? Tudo. Bom dia, Carlos. É um prazer mais uma vez estar com você, estar com os policiais penais, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, que ouvem e acompanham essa mídia, né? Essa mídia tão importante, que leva sempre a informação de maneira correta, de maneira concisa e trazendo as melhores expectativas, as melhores informações a todos os policiais penais, que uma carreira tão sofrida, né? Tão sofrida em todos os estados, tão massacrada pelos governos, e a gente vem atuando em conjunto com todos, e o Sindicop é fundamental nesse sentido, para que a Polícia Penal seja realmente reconhecida, fortalecida e tratada de acordo com aquilo que nós merecemos. Legal, bacana, hein? O Ferdinando também não para, né? Uma hora aqui, outra hora lá, vai atravessando o Brasil aí, né? O Ferdinando tá em Brasília ainda? Não, eu cheguei agora de madrugada, estou em Joinville, Santa Catarina, na cidade dos meus pais, ainda não consegui ir a Florianópolis, né, onde eu moro, e não para. É assim mesmo. Eita, esse corre, esse voa, viu? Ô, Ferdinando, antes de você falar para a gente aí de ontem, como que foi aí esse importante evento, essa importante audiência lá na Câmara, eu queria pedir para o pessoal aí, já ir elaborando perguntas também, pode fazer perguntas para o Ferdinando que a gente repassa. Mas antes, ô Ferdinando, a última vez que nós nos falamos aqui na Rádio Sindicop, a Polícia Penal de São Paulo ainda não havia sido votada nem sancionada. Agora já foi. Então, você que tantas vezes esteve com a gente aqui, sempre atendendo o nosso convite e muitas vezes estando trabalhando, né? Pedindo lá uma saidinha, saiu, participou do programa, voltou a trabalhar. Seria injusto da minha parte, né? Não pedir aí que você comentasse para a gente também, mandasse um abraço para os policiais penais de São Paulo. Pois não, Ferdinando. Muito obrigado aí sempre pelo teu esforço aqui com a gente, viu? Claro. A Polícia Penal de São Paulo é uma das forças mais importantes do país e que ficou, a Deus dará, né, por muito tempo, uma luta dificultosa para os policiais penais paulistas, né, que todas aquelas promessas de 100 dias e depois quando abrir novamente a Assembleia, tal, toda aquela enrolação que todos sabem o sofrimento que foi para chegar até esse momento da aprovação. Eu tenho certeza que a Conferência Nacional que nós fizemos em São Paulo, dentro do Parlamento, também auxiliou de alguma forma essa pressão para que o governo fizesse a devida regulamentação. É um passo importante, é uma conquista importante para os policiais penais paulistas, né? O maior quadro efetivo do país, né? A gente fica feliz de ter colaborado de alguma forma e, obviamente, tudo que se alcança não é o final, né? Sempre tem um degrau a mais para subir nessa escada. Foi um passo extremamente importante, né? Que os policiais penais conseguiram alçar em São Paulo. Só que não podemos só pensar que a fatura está resolvida. É uma evolução constante. Agora é uma luta que tem que se fazer em alguns critérios, principalmente entender melhor. Ontem eu conversava com um policial penal de Piracicaba, eu não me recordo o nome dele agora, justamente isso, para entender como que funciona o reenquadramento, né, a situação atual e a situação nova, onde vai ficar alocado cada policial penal nessa transição, como os funcionamentos ali acerca das letras, como funcionam as letras, né, como o rapaz até me explicava que seria todo ano, né, diante dos cursos, tal, tem algumas qualificações, alguns critérios a serem feitos, a progressão a cada 3 anos, né, em níveis, em classes, né, como ele me disse. Obviamente, o salário está ainda muito aquém
da realidade da Polícia Penal, da realidade da Polícia Penal paulista, um coração muito importante de combate às organizações criminosas, e com toda certeza, né, ontem conversava com o Gilson lá em Brasília, e nós, Gilson, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é lutar para que o salário seja de acordo com a realidade e as necessidades do paulistano. Então, é só uma questão de tempo, a gente sabe que é um processo longo, demorado, né? Mostrou-se isso na construção da lei da Polícia Penal do Estado de São Paulo, e não pode se desistir nunca, né? Eu costumo brincar com os amigos assim, pessoal, nós não nascemos de 7 meses, né? Então, é um processo que a gente tem que ir construindo, alcançando, avançando, e com certeza vai chegar um momento que nós vamos chegar ao próximo daquilo que realmente precisa, mas sempre um passo atrás, né? Porque dentro do serviço público, a gente não consegue resolver tudo como tem na iniciativa privada, por exemplo, as convenções coletivas, que você tem um reajuste anual, né? No serviço público, a gente está sempre atrasado. Quando a gente consegue chegar num ponto, já chega no dia seguinte estando atrasado e defasado novamente, e por isso a importância do sindicato, a importância dos representantes de classe, estar sempre atuantes, mas não sozinhos, né? É extremamente importante, mas mais ainda, eu acredito, a participação da base, né? Se os policiais não estiverem presentes, dando respaldo, suporte, né, para os líderes sindicais, o Sindicop, o maior sindicato da América Latina, é uma referência para nós, para todos os estados, a gente conversa aí com todo mundo, é importante fortalecer o Sindicop. Né? Essa conquista dos policiais penais de São Paulo tem um dedo, né, uma mão forte do Sindicop nessa jornada, nessa articulação, nessas negociações, e nós precisamos valorizar essas pessoas que estão nos representando sempre, né, visando sempre o melhor. Por mais que não se alcance num primeiro momento, mas a luta é constante. Né? Nunca acaba, nunca termina, né? A gente fala. Então, a gente está sempre nesse ciclo. Mas é uma honra poder ter tido esse acesso, esse contato com os policiais penais de São Paulo, valorosos, né? Assim, pessoas que eu respeito muito por tudo, né? Tudo começa em São Paulo, e é uma conquista que precisa ser comemorada e obviamente, pensar já na próxima conquista. E você também é muito querido aqui pelos policiais penais de São Paulo, viu? Pode ter certeza disso. E aí, Ferdinando, você diz que a luta não para nunca, né? E ontem nós tivemos uma etapa importante, porque é preciso se pensar aí, né, de forma mais ampla, né, pensar nacionalmente, né, na categoria. E aí eu sei que já faz um tempo, nós já conversamos aqui algumas vezes na rádio, me recordo desde lá, de tempos atrás, você falando, olha, estamos buscando, né, a Lei Geral da Polícia Penal, e agora teve esse passo importante, porque envolve, né, os órgãos ali de grande importância, as autoridades, né, os deputados, e dali com certeza atinge Senado, né, atinge todas as autoridades que é preciso ser atingida. E aí você esteve ontem, um abraço também para o Eduardo Blasques, que esteve lá ontem também, o Gilson, o pessoal, mas você esteve ali participando como presidente da AGPEM Brasil, e aí eu queria que você trouxesse agora para a gente, para todos os nossos amigos policiais penais, as amigas policiais penais que acompanham o programa, né? Como que foi essa audiência? De fato, ela foi realizada para quê? Já se começou a discutir, já se tem ali, Ferdinando, um texto base de onde vai se partir. Em que pé está, Ferdinando? Olha só, você me interrompa aí se tiver alguma pergunta, que o assunto é longo, né? Se ficar Sim, sim. cansativo, a gente faz umas pausinhas aí. Vamos lá. Então, assim, nós quando assumimos a GPEM Brasil, nós estamos 1 ano e meio na gestão, nós levantamos a bandeira da Lei Geral da Polícia Penal, que é uma necessidade que já havia, né? Outras lideranças já haviam encabeçado isso daí, mas infelizmente não havia, não ocorreu um avanço significativo até esse presente momento. Então, baseado nisso, a gente criou
muito já divulgado aqui por você, inclusive, várias conferências nacionais passando por todas as regiões. Né? Começamos no Sul, ano passado, passamos por aí pelo Sudeste, fizemos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, para que daí todas essas lideranças dessas entidades sindicais, associativas, pudessem fazer um compilado de um projeto base da Lei Geral da Polícia Penal, né, que seria, já está, esse texto base já está pronto, né, foi colocado a termo lá dentro do Sindicato do Distrito Federal, que acabou compilando todas as informações que cada local enviou, botou num texto base. Né? Então, a última etapa da Conferência Nacional de Polícia Penal, que foi realizada agora no início de agosto, em Brasília, nós tivemos a presença da deputada Érica Cocai, né, a deputada que esteve lá, ela assumiu um compromisso de dar andamento em todo esse trabalho que foi construído em conjunto. Né? Então, ela falou, vamos fazer uma audiência pública para debater o tema e dar continuidade e fazer com que esse projeto caminhe realmente, efetivamente, dentro da Câmara Federal. Né? Então, é um processo longo, demorado, ele é complexo, então as pessoas têm que entender que não é nada para ser resolvido já em dezembro, é algo que vai ser construído, né? Nós vamos ter que caminhar muito dentro daquela Casa de Leis, que é uma das mais importantes, juntamente com o Senado, as duas mais importantes para que isso realmente ocorra. Dito isso, essa deputada assumiu o compromisso de fazer essa audiência pública e abrir a porta, nos colocar na jornada para que efetivamente conseguimos a aprovação da Lei Geral da Polícia Penal. Essa audiência pública realizada ontem, né, nós já temos o projeto que nós apresentamos, conversamos com a deputada, mas antes disso foi necessário ouvir porque haviam alguns detalhes que ficaram de fora, até por, de certa forma, a gente entender que talvez não fosse possível conseguir naquele momento. E a deputada nos colocou, nos deixou bem tranquilo no sentido que vocês precisam colocar tudo. Por mais que não seja aprovado e não fique dentro do texto final, é importante que se tenha tudo aquilo que se precisa no texto de lei para que se abra a discussão e o debate na Câmara Federal, né, para que, mesmo que num primeiro momento não esteja inserido, não esteja aprovada essa inserção, mas ela poderá vir a ser inserida posteriormente. Então, foi bem interessante, ela nos deu muita segurança, né, ela nos mostrou o caminho. Então, para o pessoal entender, essa Lei Geral da Polícia Penal, ou Lei Orgânica Nacional, ou Marco Nacional, como a própria deputada falou, ele é importante porque ele vai traçar procedimentos, diretrizes, estrutura organizacional, tudo que envolve a Polícia Penal, a instituição Polícia Penal. Né? Então, com competências, atribuições, um texto base, um texto que não pode ser muito grande, né? Não pode ser muito extenso, comprido, um texto enxuto, uma lei enxuta, que vai servir como parâmetro para todos os estados. Né? Então, um parâmetro de funcionamento da atividade de polícia penal como operacionalização e gestão do sistema penal. Então, isso é bem interessante. Essa parte já está ok, né? Já está perfeita, assim, a gente fez uma pesquisa, obviamente, observando outras forças de segurança, o que dá certo, o que não dá, para poder fazer algo dentro da nossa realidade. Então, isso tá bem encaminhado, nós conversamos isso ontem lá, as lideranças se demonstrou através da fala de todos que estão alinhadas nessa jornada que a gente propôs da lei geral, uma lei geral que eu acredito que vai ocorrer um rito abreviado, porque se você pegar a lei orgânica da Polícia Civil e a lei orgânica da Polícia Militar, elas ficaram mais de 10 anos tramitando dentro da Câmara, vai, não aprova, muda governo, tranca, elas foram recentemente aprovadas, ou seja, o fato
dessas duas leis orgânicas, de outras forças terem sido aprovadas recentemente, ela abrevia a nossa jornada, porque ela coloca os políticos numa condição de tipo, não, já foi aprovada dos demais, nós temos que acelerar essa. Então, conversamos até na possibilidade de repente, um rito de urgência, tal, para que seja mais rápido ainda. Nós queremos apresentar ainda esse ano, né? Então, esta primeira audiência extremamente importante. Depois eu vou abranger os pontos que nós precisamos inserir na nossa lei geral, né? É extremamente importante porque já ficou pré-definido uma agenda para 30, 40 dias, até a metade do mês de novembro, para que a gente já faça a apresentação do texto final a ser protocolado na Câmara Federal. Então, para chegar, uma apresentação com slides, vai ter isso, vamos explicar ponto a ponto, o que é importante ter e tal, tal, tal. Então, nós vamos aguardar ela trazer essa agenda, porque provavelmente até a metade de novembro nós estaremos apresentando a todo mundo o texto final, será protocolado, será feito um ato do protocolo, né, do projeto de lei, que aí sim passa a tramitar na Casa de Leis. O interessante, muito importante, que ela pediu para que nós fizéssemos, a captação da maior quantidade possível de assinaturas de deputados como coautores desse projeto, porque isso vai fortalecer o projeto e vai dar mais rapidez na aprovação dele. Nós vamos fazer esse trabalho, né? Então, não é à toa que nós passamos pelas assembleias legislativas dos estados para aproximar a política da Polícia Penal, né? A gente, muito bem feito pela Rádio Sindicop, esse trabalho de trazer o policial penal para apresentar as suas propostas nas eleições que passaram recentemente. A gente ainda precisa amadurecer a categoria para a importância de estarmos dentro da política, de nós elegermos dos nossos, né? Tirar aquele negócio, ele quer ser vereador, quer ser deputado, eu não quero que ele seja, porque ele está se achando, vamos dizer assim. A gente tem que superar isso. As nossas rusgas, as nossas diferenças, elas são nossas. A importância de ter, independente de quem seja, amigo meu ou não, policial penal inserido em todas as esferas, municipais, estaduais, federais, é importante porque a gente sofre muito com essa tentativa de fazer algo realmente para a polícia penal, porque nós não temos representantes policiais penais como padrinhos dentro das esferas e fortalecimento. Quer fazer? Porque agora eu vou tocar mais um monte de coisa aqui. Não, tudo bem. Eu queria até te fazer uma pergunta. O pessoal, se tiver alguma pergunta aí, pode fazer nos comentários que a gente repassa, porque a maioria dos estados, eu creio, já está regulamentada, né? Pelo menos boa parte, a polícia penal. E aí tem a sua regulamentação nos estados. Eu queria que você me explicasse se agora vai sair a Lei Geral da Polícia Penal. Claro, desculpe se eu estiver falando coisa errada, você, por favor, você me corrija. Mas assim, a Lei Geral da Polícia Penal não estará acima dessas leis estaduais, mais ou menos aquele esquema lá da Constituição, né, federal, as constituições estaduais, né? E aí essas que já estão aprovadas poderá, sim, possivelmente ter mudança, dependendo daquilo que for aprovado aí na Lei Geral da Polícia Penal. Afinal de contas, é lei geral, né? Tem que se basear nela, né? Isso. O objetivo é justamente esse, né? Então a gente tem que entender alguns pontos. Primeiro, a lei geral ela é para que o Estado, os estados, né? Hoje a gente vê que a polícia penal ela é tratada como uma polícia de governo e não uma polícia de Estado, como tu tens nas outras forças de segurança. Então, para fazer um parâmetro aqui, para o pessoal entender rapidamente, você pega a estrutura da polícia militar, entra governo e sai governo, ela continua a mesma, né? Ela não, você muda um comandante da polícia militar, eles têm o POP, né, que é o plano operacional de padrão, ele não altera em nada, nada, continua na sua essência, independente do cargo que está lá acima. A polícia penal não é diferente. Então muda um governador, ele muda
o diretor-geral de Polícia Penal ou o secretário, que não é da Polícia Penal, muitas vezes, e aí aquele cidadão que senta lá, ele pensa, não, do jeito que está não é o jeito que eu acho que tem que ser. E ele muda tudo. Ele começa tudo do zero. Então, o sistema penal, a polícia penal, ela acaba sendo sempre um ciclo que não funciona. Porque quando ela começa a dar certo, dá certo, dá certo, né? Muda o governo, zera tudo de novo, começa tudo de acordo com a cabeça daquela pessoa. Então, a lei geral é justamente isso, para impedir que as regulamentações estaduais fiquem engessadas na cabeça do próximo governador, do próximo político que vai administrar o Estado. Esse é o ponto principal da lei geral. Então, é justamente isso. Segue a Constituição Federal, as constituições estaduais seguem o que está na Constituição Federal, que é o maior, e nos estados não vai ser diferente em relação à lei geral da Polícia Penal. A gente só está tendo um certo cuidado em relação, e eu vou chegar nesse assunto agora, em relação à estrutura de carreira, progressão funcional, promoção, como é que funciona a ascensão dentro da carreira, a estrutura. Porque, de certa forma, a lei geral, ela, como é uma lei federal, ela não pode invadir competências do que trata da organização dos servidores de cada estado, né? Então, o estado, uma lei federal, de certa forma, ela não pode invadir essa autonomia administrativa de cada estado, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque dependendo do formato que a gente coloca lá, por exemplo, como vai funcionar a Polícia Penal, a progressão, a ascensão, ela pode afetar negativamente ou positivamente nos estados. Então, a gente ainda precisa chegar num denominador comum que seja bom para todos os estados. A gente não pode melhorar para um e piorar para outro, tem que ser bom para todos. Esse é o nosso grande objetivo, né? Então, é bem interessante que ontem a gente não tinha feito isso, mas a deputada falou, não, temos que fazer, porque existem em outras carreiras, que é o piso nacional, né? Então, a gente vê, por exemplo, São Paulo, um estado tão importante, o salário final da carreira de São Paulo, que é cerca de 10 mil agora, nesse novo plano de carreira, ele é praticamente o salário inicial do Distrito Federal, que é 9.300. Então, assim, não pode acontecer isso. Não pode haver essa disparidade no país, né? A gente entende a arrecadação orçamentária de cada estado, né? Aonde o estado pode ou não pode investir, mas, assim, o trabalho é o mesmo, você estando em Bauru, você estando lá no Acre, em Rio Branco, você estando em Florianópolis, o trabalho é o mesmo. Trabalho é o mesmo. Os níveis de periculosidade do preso, obviamente, ele está disposto, dependendo de cada unidade, mas o trabalho é o mesmo. A preocupação, a aplicação da lei de execuções penais é a mesma. O tratamento tem que ser igualitário. Então, o piso nacional ele tem que ser entendido, ele não é o teto da remuneração da polícia penal, ele é o piso é onde tem que começar, né? Então, esse tema piso nacional, né, o salário inicial da carreira, é algo que é possível, é algo que é palpável e é algo que vai se tornar essencial para o fortalecimento, porque você não adianta você trazer todas as outras condições e não trazer o básico, que é remunerar adequadamente um servidor, né, que é o servidor que tem o maior adoecimento em razão da carga de trabalho, né? Então a gente tem um percentual elevadíssimo de afastamentos para tratamento de saúde por problemas psicológicos, realmente pela carga de trabalho, e também aquela invalidez permanente pelo mesmo fato. Então, é algo que é preocupante, a gente sabe que nós temos os piores números, porque eu já falei isso outras vezes, dentro da nossa carreira, considerando o tempo de serviço e a nossa escala de trabalho, a gente cumpre pena, a gente está aprisionado. O que diferencia é que no período da nossa folga a gente dorme em casa. Então, assim, o que separa você do preso? A grade, o teu caráter, a tua responsabilidade por ter uma segurança melhor, né, um reflexo melhor de segurança para a sociedade, para as pessoas, o teu trato
pelo fazer o bem, né? Isso é o que nos separa. Mas, assim, muitas vezes a gente sabe que um alojamento, ele é precário, ele é mal colocado, e o nosso policial, na sua maioria, com exceção de São Paulo, ele trabalha 24 horas dentro de um pavilhão. Ele come em pé, ele tem que comer rápido, ele não tem a intrajornada de descanso para poder se alimentar adequadamente. O próprio revezamento noturno do descanso, né, que é o quarto de hora, ele não tem um alojamento adequado para poder descansar. É tudo improvisado, né? Então, a gente vê, e quando a gente fala isso, para quem está no comando, né, para quem está fazendo a gestão, ele fala, o polícia não está lá para dormir. Não é para dormir, é para descansar. Porque se você não tiver com as suas condições físicas e psicológicas, vai refletir. Então, você pega um plantão aí que o pessoal está em uma equipe de 5 servidores, se um adoecer, os outros 4 vão ter que trabalhar pelo quinto. E isso vai aumentando a carga para os 4, que obviamente vai ser um efeito dominó e muitos mais vão adoecer, né? Então, foi se falado, piso nacional, que a gente não tinha colocado por uma certa insegurança, e nós vamos colocar, a jornada de trabalho, que são as condições insalubres, gatilhos necessários para que o servidor trabalhe adequadamente. Então, quando você vai para uma iniciativa privada, você tem o CIPA lá que vai, fiscaliza o ambiente de trabalho. Quando você fala isso dentro de um sistema prisional, nós somos condicionados a sempre nos fazerem, nos mostrarmos fortes, né? Então você acaba aceitando muitas vezes, né? Eu, quando fui trabalhar em Joinville, há cerca de 20 anos atrás, onde eu iniciei minha carreira, nós tínhamos um colchão para 3 servidores. Então, quem chegava primeiro podia descansar no colchão, os demais dormiam em cadeira, você ajeitava um papelão em cima de um banco. Então, assim, na época você achava que aquilo era o normal, mas não é o normal. E é em razão disso que acaba afetando muito as pessoas que trabalham nesse meio tão importante, né? A polícia penal é o elo que liga o sistema penal e a segurança pública, que se ela não funciona, não adianta o Estado prender muito, as outras forças de segurança prender muito, se a custódia, que é a nossa principal função, não for adequada. Por isso que os índices de reincidência são muito elevados. Então, precisa ter, sim, um investimento maciço no sistema penal, né? Uma campanha muito bem elaborada pelo Sindicop anos atrás, né, que era impossível sem a gente, né? É algo que a gente hoje está levando. Nós somos invisíveis à sociedade, né? Porque ainda tem uma engrenagem na mente política que o sistema penal não dá voto. Então eu não invisto lá, né? Ah, se não quisesse ir para lá, era só não matar, não roubar e tal. Só que assim, o preso, eu concordo, eu não estou nem aí para ele, e desculpa falar dessa forma grosseira, né? Mas nós estamos lá junto. Nós estamos trabalhando no mesmo ambiente insalubre. Então, se está insalubre para o preso, está para nós também. Então, nós temos que nos preocupar conosco. Então, isso vai estar dentro do projeto. É piso nacional, a jornada de trabalho, as condições adequadas da estrutura, né, são 2 pontos. E também a atenção, um programa de atenção à saúde mental do policial penal, né? Então, recentemente foi falado, vem ocorrendo várias pessoas vêm ceifando a própria vida em razão disso, né? É preocupante. Então, é preciso ter um gatilho lá que obrigue, porque não precisava ser obrigação, né? Seria natural de qualquer governante, não, a gente tem que cuidar dos nossos servidores, que mantenham o Estado, e não é feito. Então, isso vai ter dentro do projeto da Lei Geral da Polícia Penal, né? Eu vou falar depois de mais 2 assuntos, né, que é o campo de atuação e a aposentadoria. Daí eu deixo, você vai falando aí, se quiser me segurar aí, Carlos. Certo. O Ferdinando, até mesmo para que a gente deixe assim bem esclarecido aqui, agora com a aprovação da Polícia Penal aqui em São Paulo e lá no seu estado em Santa Catarina, e eu creio que em outros também, a forma
de pagamento que o governo optou, esta forma de subsídio, né? Aqui em São Paulo, o policial penal ainda não tem a experiência na prática, né? Tem aí os documentos, o projeto, a lei aprovada, mas na prática não. Você que conhece bem aí todos os estados, tem contato, eu creio que não deve ser a maioria que os governos tratam a percepção, os valores, pagamentos policiais penais por subsídio, né? Você acha que isso pode, nesse item, nessa questão que você falou do piso, pode ter aí algum tipo de problema, alguma dificuldade, ou não? Isso não vai influenciar? Então, não influencia, né? A gente tem que fazer uma análise crítica em relação a isso, né? A partir do momento em que nós fomos transformados em polícia, a Constituição, lá no artigo 37, eu não me recordo agora, ela trata da remuneração por subsídio, né? Nós, como sindicalistas, representantes de classe, a gente sabe que quando você tem remuneração e tem vários penduricalhos, são fatores mais fáceis de negociação, até porque você consegue um abono, um adicional de vários, né, adicional por titulação, por exemplo, você consegue negociar mais coisas que o subsídio ele só permite a negociação do reajuste do subsídio, né? Só que assim, eu conversava a respeito disso com o pessoal do Ceará, inclusive. Eu penso que é uma fragilidade você não pensar no subsídio e pensar na remuneração de forma atual, né? Da forma como ela é remuneração, hora extra, hora noturna, aí acho que tem a quinta parte, né? Tem alguns itens, triênio e tal. Por quê? Porque muito desses penduricalhos que a gente recebe, que são mais fáceis de negociar e receber, tem um motivo. Porque esses penduricalhos, quando você se aposenta, você não leva. Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação, e agora eu vou entrar também justamente nessa temática da aposentadoria. Então, a gente tem que ter uma preocupação que não basta nós recebermos um salário adequado, nativa, se quando eu for me aposentar, eu vou perder parte dele, porque ele é um abono não permanente dentro da minha remuneração, né? Então, eu preciso, obviamente, né, a gente tem que trabalhar pensando que eu tenho que pagar a conta todo dia, mas eu preciso pensar no após, no depois, né? Então, o subsídio, apesar de num primeiro momento ele parecer ser mais difícil de negociação, ele é uma tendência. Então, no nosso estado, todas as forças de segurança, inclusive nós, inclusive os agentes de segurança socioeducativos, que não precisariam, mas também, são todos remunerados por subsídio. E como é que funciona o subsídio? Você pega todas as rúbricas que você tem e transforma numa só, né? Então, todas as rúbricas transforma numa só, isso te dá uma garantia de que, não, quando eu me aposentar, eu terei aquela remuneração. E aí alguém vai falar, não, mas a gente não tem mais a paridade e integralidade. Realmente. Nós perdemos nessas últimas reformas, né? A reforma da Previdência de 2003 ali, que é a emenda 41, se eu não me engano, 41, 45, ela, ela tirou a paridade e integralidade de todo o serviço público, incluindo nós, né? Então, a partir de janeiro de 2004, não se tem mais isso. Na reforma da Previdência de 2019, o governo federal manteve isso, né? Não, diminuiu, inclusive, a média, que era uma média de aposentadoria de 80%, que o pessoal acha, é 80% do último salário. Não, é uma média de todo o período contributivo, né? Então, você pega lá 30 anos de contribuição, você exclui 20% das menores contribuições, restam 24 anos, faz uma média. E essa média é a média de aposentadoria. A gente fazendo aqui em Santa Catarina, por exemplo, a média do salário final baixaria para 60% do salário final. Então, é uma queda muito grande, né? E na reforma de 2019, condicionou aos estados para poderiam legislar sobre esse tema, né? A maioria dos estados acabou mantendo a mesma reforma federal. Então, existe um equívoco muito grande que eu vejo circular nos grupos. Na reforma federal ficou até novembro de 2019. É mentira, não ficou. Existe um parecer da AGU
e garante, é um parecer frágil, não é texto de lei, não é constitucional, é frágil, que está sustentando a aposentadoria com paridade e integralidade aos policiais federais e rodoviários federais até essa data. Obviamente, mudando o novo, o advogado-geral da União, lá, o chefe, pode cair esse parecer e as aposentadorias serem cassadas. Então não pode falar, porque daí o pessoal politiza, né? Porque aquele presidente, esse governador. A reforma federal de 2019, ela massacrou todos os policiais, sem exceção. E aí empurrou para os governadores, que fizeram o mesmo. Fizeram o mesmo, né? Então, pensando nisso, e foi um aconselhamento da deputada, colocar dentro da lei geral uma aposentadoria adequada, trazer o direito à paridade e integralidade, né, a todos, dentro da lei geral. Se isso vai realmente ser aprovado ou não é outra história, nós vamos ter que fazer força para isso, né? Buscar lá a inserção dos requisitos da Lei 51 de 85, que trata da aposentadoria especial para as forças de segurança, fazer um parâmetro com isso e fazer o link nas regras de previdência. Então, por quê? Pela atenção da saúde mental, pelo afastamento, pelo o salário que não é adequado, e aí faço o link da aposentadoria com o piso nacional por subsídio, porque o subsídio é a garantia de que você vai levar tudo, né? Então, se você colocar um piso nacional, uma remuneração, R$ 5.000, por exemplo, a remuneração, o governo do estado pode entender que dentro da remuneração o salário é 2.000, que ele ganha uma hora extra de 1.000, então vai jogar para baixo. Se você coloca o subsídio, ele vai manter sempre para cima. A ideia das lideranças ligadas à GPM Brasil é que um piso nacional ele parta aí de 7 salários mínimos, até 10 salários mínimos, né? Então, 7 salários mínimos aí vai dar cerca de 10, 11 mil reais, 10 mil reais, 9.888, se eu não me engano. Então, tem que partir disso, né? Então, o pessoal tem uma certa insegurança em São Paulo, né? Nós já tivemos outra conversa a respeito de subsídio, né, Carlos? O Foi. subsídio, ele é um garantidor de salário total. Então, assim, quando eu entrei em Santa Catarina, nós recebíamos abono. Então, tinham alguns abonos, a hora extra, a hora noturna, que eram verbas indenizatórias. Quando nós saíamos de férias, isso ali compreendia em cerca de 35% da remuneração total. Quando a gente saía de férias, zerava tudo. Então, o que acontece? O pessoal não pegava férias. Até que um iluminado, que eu não me recordo quem, falou, se vocês pegarem férias do dia 15 de um mês até 15 do próximo mês, não zera. A gente consegue, não vai pagar os 35% desses valores, mas vai pagar uns 20%. Então, vocês não vão ter uma perda muito grande. Então, quando você saía de férias, você ganhava o terço de férias, mas a tua perda salarial era maior, então teu salário diminuía, então ninguém saía de férias, ou seja, aumentava ainda mais a carga de adoecimento, a sobrecarga sobre o trabalho. E o subsídio não permite isso. Então, se você tirar férias do dia 1º ao dia 30, ou fracionado, vai vir sempre cheio. O teu 13º, ele é proporcional ao valor integral do subsídio. As tuas férias é proporcional ao valor integral. Então, quando é remuneração e tem os penduricalhos, muitas daquelas rúbricas, elas não fazem essa média de 13º e férias. Então, o 13º, você tem um salário, exemplo, de 5.000, contando toda a remuneração com as rúbricas, aí você vai ver o teu 13º, que deveria ser o mesmo valor, é 2, 3 mil, porque ele não incide sobre algumas rúbricas. Então, o subsídio te traz essa garantia de um pagamento adequado, né? Aí, obviamente, a gente tem que criar gatilhos, que não basta apenas ter previsto em lei a database, né, a correção anual, mas a gente tem que criar gatilhos de negociação permanente, e isso vai estar inserido, né, algo que vai ter uma menção acerca da liberação dos representantes de classe para poder atuar pela classe, grupos de negociação permanente com os estados, para que você não deixe, o subsídio não seja um valor excelente agora, mas que ele passe a ser defasado em razão de não negociação e de não reajuste acerca daquilo.
Então, esses são fatores importantes. Ficou muito claro, né? Acho que todo mundo assim entendeu de forma bem clara a explicação do Ferdinando, não é? Ferdinando, falta aí um item, né, que você disse que ia comentar? Pois não, fica à vontade. Um itemzinho aqui, esse é um item bem importante, pode parecer que não, mas é bem importante, né? A GPEM Brasil vem fazendo um trabalho já de algum tempo, com algumas ações diretas de inconstitucionalidade acerca da contratação temporária, da terceirização do sistema prisional e da privatização. Isso é algo que ficou definido, e nós precisamos colocar o campo de atuação da Polícia Penal, né? A Polícia Penal, ela é agora uma polícia, ela não é mais, não somos mais agentes prisionais, agentes penitenciários, agentes de segurança penitenciários, qualquer nomenclatura que existia até então. Nós somos policiais penais. A Polícia Penal, a atividade de polícia é indelegável, ela é do Estado, ela tem que ser exercida pelo Estado. Então, será colocado um item, um gatilho dentro do texto de lei que vai impedir as contratações temporárias para atividade típica de Estado de Polícia Penal, a terceirização, né? Ficar muito claro quais são as atividades específicas de Polícia Penal que não podem ser tocadas, que não podem ser delegadas, terceirizadas, colocadas a cargo daqueles aos quais não podem exercê-la, né? Então, a gente sofreu uma tentativa agora de invasão das nossas competências, usurpando, com o Estatuto da Segurança Privada, e inclusive, né, e colocava lá a fiscalização de monitoração eletrônica, muralha, enfim, são atividades típicas de polícia penal. Então, num primeiro momento, obviamente instruído por várias entidades, mas bem elucidado pela GPEM Brasil, foi feito um parecer técnico para que fosse vetado esse item, e foi vetado pela Presidência da República, né? Isso mostra que a Polícia Penal está, sim, tomando corpo e criando o entendimento político da nosso campo de atuação. Mas, para isso, para que seja realmente efetivo, tem que estar inserido na lei geral, e vai estar. Para evitar a privatização, né, que a privatização nada mais é do que um comércio explorativo do preso, né? E isso acontece, acaba fazendo com que tenha-se mais presos e que não se invista na ressocialização e na reintegração desse preso na sociedade, deixando as unidades ainda mais superlotadas, dando mais sobrecarga ao policial penal, né? Então, a gente tem que... Qual é o campo de atuação? O policial penal, ele é responsável pela aplicação da lei de execuções penais, né? Em alguns setores, obviamente, os serventuários técnicos, que vão lá fazer a parte de psicologia, assistente social, mas o policial penal é o garantidor da segurança para que aquele fator final funcione. Então, é isso. Atividade de polícia penal. Qual é o nosso campo descritivo de atuação? A polícia penal, ela não é apenas a segurança de estabelecimentos penais. Ela é muito mais ampla e complexa, né, do que isso. Então, vai ter esse espaço para evitar, impedir que continuem alguns estados ampliando contratações temporárias, terceirizando a atividade finalística de polícia penal. Então, esse é o último item, é um item extremamente importante, porque isso nos coloca realmente no formato em que precisa ser, e impede que, novamente, voltando lá ao início da minha fala, que a Polícia Penal seja uma polícia de governo e ela passe a ser realmente uma polícia de Estado, com um organograma sistêmico, né, que ele seja orgânico e que não tenha essas influências políticas na estrutura básica da Polícia Penal. Esse era o último item que eu me recordo. Legal, bacana. Minha gente, eu estou conversando aqui com o Ferdinando Gregório, presidente da AGPEM Brasil, falando com a gente aí sobre a Lei Geral da Polícia Penal. Nosso amigo policial penal Augusto Trigo, fazendo um comentário aqui, Ferdinando, para você. E aí ele diz assim, ó, sobre a proposta, né, a PEC 6/2024, conhecida como a PEC Social, proposta que visa corrigir distorções e promover a justiça aos servidores, aposentados e pensionistas, o que o senhor tem a dizer, presidente? Grato. Opa.
Essa PEC é uma PEC bem interessante, né? Porque a gente vê, nós vemos aí em vários estados, o confisco das aposentadorias, né? Os estados colocando novamente a contribuição previdenciária daquele pessoal que já fez a sua contribuição e passa a ser penalizado, né? A gente vê, aconteceu em São Paulo, se eu não me engano, em Santa Catarina eu sei que aconteceu. Então, porque tem algumas regras que ao se aposentar, né, diminui a parcela de contribuição previdenciária justamente porque ele já fez isso na sua atividade. Então, esta PEC é interessante porque ela vai barrar, esse é só um exemplo, mas muitos itens que os governos do estado acabam inserindo, apertando e massacrando ainda mais o pensionista, o aposentado, porque a gente vê, e é uma praxe, a Previdência ela é uma pirâmide e, obviamente, ela nunca vai dar certo, né? Porque o Estado acaba não contratando mais servidores para que mantenha essa engrenagem rodando. E a gente vê que muitos governadores acabam, em determinados momentos, sacando dinheiro do fundo previdenciário e utilizando em outros lugares com a justificativa que depois será feita a devida devolução para esse fundo. E nunca é feito. E aí, de tempos em tempos, a gente vê uma nova reforma da Previdência, que é para superar o rombo que eles fizeram, sacando dinheiro de onde não devia. Então, essa PEC social é interessante, é importante, né? Nós vamos continuar aprofundando acerca do tema, para que a gente possa entender ainda melhor, porque a gente não conseguiu chegar em todos os alinhamentos dentro, juntamente lá com o político, para entender como os deputados estão vendo isso, se há adesão nesse sentido, se há o interesse de não fazê-lo, né? Porque a gente sabe que a maioria da classe política, ela tem interesses mais de atividades privadas do que de serviço público. Mas a gente está acompanhando. Legal, bacana. E aí, Ferdinando, eu produzi duas reportagens para o site do Sindicop, falando sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, né? E ontem, até eu produzi a segunda reportagem, porque houve já o início da liberação, né, de 1 bilhão, um pouquinho mais de 1 bilhão, né, aos estados e ao Distrito Federal. E aí também isso faz parte de um programa lançado pelo governo, né, o Segurança Transparente, que lá no nosso site do Sindicop, nesta reportagem, tem o link, onde o cidadão, onde as instituições poderão ali acessar um painel e ver o quanto é e como é que os estados, o quanto estão recebendo e como estão investindo, né? Agora, nessa, a gente inclui também, né, de forma mais incisiva, as polícias penais dos estados aí e do Distrito Federal, né? Importante também, né, Ferdinando, o lançamento aí deste painel, deste projeto, né, e o governo liberando, inclusive com o governo federal liberando com 3 meses de antecedência em relação ao ano passado, esta verba, porque aí aquele negócio, né, que os governos sempre falam, não tem dinheiro para investir na polícia penal, quer dizer, dinheiro não vai faltar não, né, e nós vamos investigar, né, Ferdinando, acompanhar, né. Com certeza, né? Porque dinheiro, na verdade, não falta. O que falta é comprometimento técnico, né? Então, a gente vê, eu observo aqui no estado de Santa Catarina, verbas que vêm destinadas especificamente para o sistema penal, mas que precisam de projetos. Então, e não é só aqui, em todos os estados a gente vê. E o dinheiro acaba voltando, volta para o Ministério da Justiça, talvez por inoperância daqueles que deveriam saber operar essa verba. Então, o que acontece? Você tem uma verba destinada para um fundo de segurança pública estadual, faço um exemplo aqui, uma analogia bem simples. O governo federal manda 100 mil reais para o estado de São Paulo para investir em segurança pública. É um valor irrisório aqui, tal, para ficar fácil de visualizar. Por inoperância, o estado de São Paulo não consegue utilizar esses 100 mil reais. Ele utiliza 70, né? 30 mil acaba voltando, porque eles não conseguiram fazer. No próximo envio da verba,
governo federal não vai mais enviar 100 mil, ele vai enviar 70, porque ele vai entender que o Estado não conseguiu utilizar o recurso ou porque o Estado não precisou do recurso. Então, assim, há necessidade, a gente a gente está refém, assim, de algumas gestões que, né, enfim, há necessidade desse comprometimento efetivo. E a gente observa em todos os estados que os governadores preferem o quê? Investir em viatura na rua. Então ele pega esse orçamento todo e coloca em viaturas da Polícia Militar. Por quê? Porque é onde a população vê. A população está passando, vê uma viatura da Polícia Militar, é onde que na cabeça da política vai trazer o voto, porque vai trazer a sensação de segurança. Então, sim, nós vamos cobrar, né, Carlos, nós vamos fiscalizar, porque tem verba para investimento no sistema penal, para investimento na polícia penal. Porque se a polícia penal não tiver o devido investimento, vai refletir diretamente na rua. A maior quantidade de concentração de informação acerca do crime está dentro do sistema penal. São os policiais penais que têm esse acesso. São os policiais penais que conseguem, através da inteligência e contra-inteligência penal, fazer essa captação dessas informações e subsidiar as polícias que atuam na rua para que elas possam fazer um melhor trabalho de segurança na rua. Então, se o sistema penal falha, né, a gente volta às fases de queima de ônibus na rua, enfim, atentados a órgãos públicos. Então, assim, nós vamos cobrar, nós temos que cobrar, né, nós somos, além de policiais penais, além de representantes, nós somos cidadãos, né, então nós precisamos cobrar o investimento adequado, e tem dinheiro para isso. Isso mesmo, e como tem dinheiro em altas cifras. Para a gente finalizar, Ferdinando, você já adiantou que haverá aí uma segunda reunião, né? Mas se você pudesse, assim, desenhar para a gente, mais ou menos, os próximos passos aí para a gente conseguir finalizar esta lei geral da polícia penal, claro que a gente que sabe que não é para agora, né? Mas aí vai ter esta segunda audiência que você comentou. Depois disso, aliás, quem é que vai assinar aí a autoria? Você comentou que tem para se buscar outros deputados, né? Mas quem é a COCAI, não? Isso. É. Então, quais são os passos, né? Então, já estamos bem avançados nesse ponto. Então, nos próximos aí 30 a 40 dias, nós vamos fazer essa inserção dos pontos debatidos na audiência pública de ontem no texto, né? Então, na próxima audiência pública, que deve ocorrer na primeira quinzena de novembro, nós vamos apresentar o texto. Vamos fazer lá slide, vai ter aqui esse ponto, esse ponto, esse ponto. Nós vamos fazer a apresentação do texto, que vai ficar gravado, todo mundo vai ter acesso e nós vamos dar amplitude nele. Nessa mesma data, dessa segunda audiência pública, nós vamos fazer o protocolo oficial do projeto de lei, da Lei Geral da Polícia Penal, na Câmara Federal, que será de autoria da deputada Érica Cocai. Ela nos apadrinhou nesse sentido, e ela nos solicitou para que daí todos os representantes fizessem suas considerações dentro, né, como justificativa da Lei Geral da Polícia Penal, dentro do texto de lei, e que fizéssemos também um trabalho com todos os deputados de nosso estado, né, os deputados federais de cada estado, para que nós possamos ter o máximo possível de coautores que assinem essa proposta. Né, e ela pediu para que a gente buscasse um relator da matéria. Então, eu já tenho uma prévia conversa com um deputado que é muito próximo a mim, aqui do meu estado. Eu acredito que ele vai aceitar esse desafio de relatar a matéria. Então, a gente sabe que haverá uma mudança na presidência da Câmara Federal, já no ano seguinte, e nós queremos acelerar para, protocolando o projeto em novembro, que ele seja distribuído já para a primeira comissão ainda esse ano, para que daí, o ano que vem, a gente fique só no trabalho de pautar o projeto e de votar nas comissões, para o mais breve possível a gente conseguir colocar em plenário e votar em plenário. Então, a minha expectativa é que esse projeto deva levar aí de 1 a 2 anos para a gente conseguir finalizar
porque a gente sabe que o processo legislativo ele é moroso, mas como ela deixou a possibilidade da construção de um rito de urgência, é possível que a gente consiga concluir essa matéria até a metade do ano que vem, se nós conseguirmos superar isso daí. Então, para que a gente não crie uma falsa expectativa, eu penso que da metade do ano que vem até 2 anos a gente vai estar resolvido. Nós vamos tentar fazer até a metade do ano que vem, né? Então, nós vamos esforçar muito para isso. Você sabe, né, Carlos, que a gente se esforça muito para isso e nós vamos bater de porta em porta lá, pode ter certeza. Ah, com certeza, viu? As coisas às vezes não acontecem, né? Como a gente espera, por isso a gente tem que correr mesmo. E isso a AGPEM Brasil e os seus sindicatos filiados fazem com excelência, viu? Quero agradecer demais a participação do Ferdinando, mais uma vez aqui com a gente, né? O Ferdinando dá sorte, viu? O Ferdinando participou com a gente tantas vezes aqui na rádio. Sempre que ele vem, gente, ó, as coisas andam, viu? As coisas acontecem. Quero te agradecer demais, viu, Ferdinando, por mais uma vez aqui a sua participação, não é? Desejar para você aí, para todos os seus companheiros policiais penais de Santa Catarina, de todo o Brasil, o pessoal do nosso grupo, né, no WhatsApp, AGPEM Brasil, não é? Acompanhando a programação, a gente divulga lá, sempre coloca notícias, não é mesmo? As redes sociais, acompanhe as redes sociais, gente, da AGPEM Brasil, do Sindicop, dos sindicatos filiados aí à AGPEM Brasil, é sempre muito importante para que a informação chegue até você em primeira mão. Ferdinando, aquela palavrinha final, desde já te agradecendo demais, viu? Carlos, eu agradeço mais uma vez o espaço, né? É um veículo de comunicação da Polícia Penal de São Paulo, mas de todo o Brasil, né? É um espaço sério que traz a informação realmente verdadeira, adequada, da melhor forma possível para todos os policiais penais, né? Eu quero deixar sempre, e eu não posso deixar de esquecer, o nosso presidente Gilson, do Sindicop, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, de me aproximar e de me tornar amigo, né? O Gilson, ele é um exemplo a ser seguido, ele é uma referência para nós e para todo o Brasil, como líder sindical, uma pessoa que sempre está pensando na polícia penal antes de si, né? Então, eu acredito que recentemente teve uma eleição, né, acho que foi agora, recente, parabenizar toda a diretoria eleita do Sindicop. Vocês são essenciais para a Polícia Penal de São Paulo, vocês são essenciais para a Polícia Penal do Brasil. Eu sempre que posso, eu vou até Bauru, olha, o pessoal de São Paulo, assim, tem um carinho que eu fico até sem graça, porque eu não consigo, às vezes, retribuir tanto carinho do pessoal de São Paulo, assim, e vocês são excepcionais. Carlos, continuo sempre à sua disposição, sempre à disposição do Sindicop, sempre à disposição da Polícia Penal Paulista, para que a gente possa contribuir da melhor forma possível e trazer as informações dentro das nossas limitações, mas sempre buscando o melhor de todos. Obrigado, tá? Tá aí, legal. E para a gente finalizar, ô Ferdinando, eu quero convidar os nossos amigos, as nossas amigas policiais penais que acompanham o programa, porque para finalizar eu vou colocar agora a tua fala de ontem lá na audiência e na sequência eu vou colocar a fala do nosso companheiro Eduardo Blasques, tá bom? Valeu, Ferdinando. Grande abraço para você. Muito obrigado pela participação. Até mais. Tchau, tchau. Olá, policial penal, curta você também a programação da Super Rádio Sindicop. As principais notícias do dia para que você comece sempre o seu dia muito bem informado. Entrevistas com autoridades do sistema prisional, a carreira do policial penal e muito mais. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, tem o programa Revista Nacional. Acompanhe pelo Facebook, YouTube ou aplicativo. Quer ficar por dentro de tudo sobre a categoria? Rádio Sindicop, 24 horas no ar!
Essa é a sua Super Rádio Sindicop, 24 horas no ar, trazendo para você o melhor da informação aqui no show do seu rádio. Agora são 10 horas 13 minutos, 10 e 13, como eu prometi, então, eu vou trazer aqui, minha gente, a fala agora do Ferdinando Gregório, neste evento que ele acabou de falar na entrevista, né? Ontem, na Câmara dos Deputados. E aí, na sequência também, eu vou trazer a fala do diretor de comunicação do Sindicop, o Eduardo Blasques, tá joia? Vamos acompanhar, então, a fala agora, primeiro, do Ferdinando. 10 horas 14 minutos, 10 e 14 aqui na Super Rádio Sindicop. Acompanhe comigo. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui à frente, podendo representá-los e levar a ideia de polícia penal como uma verdadeira polícia. Agradecer à deputada Érica, que esteve presente na última conferência da Polícia Penal, que nós realizamos aqui nessa casa em agosto, e que ela assumiu o compromisso de estar realizando essa audiência pública, e hoje está sendo concretizado o compromisso assumido conosco, com os policiais penais. É muito importante e nós precisamos avançar mais no sentido político relacionado à polícia penal. Dito isso, a polícia penal é a polícia mais antiga que se tem na história da humanidade, que se tem conhecimento. Sempre onde esteve uma pessoa presa, havia a figura de um policial penal fazendo a sua custódia. A polícia penal, ela é uma grande engrenagem importante com 28 dentes, 26 estados, Distrito Federal e a Polícia Penal Federal, que faz o elo entre sistema penal e segurança pública. Não existe segurança pública sem polícia penal. Não existe sistema penal sem polícia penal. A polícia penal, ela é responsável por fazer não só a custódia do preso, vai muito além da segurança das unidades prisionais. O policial penal, ele é o executor da pena, ele é o responsável para aplicar todas aquelas medidas impostas pelo judiciário. A pessoa que transgrediu alguma medida criminal, ele é responsável para fazer a garantia da lei de execuções penais. Então, a polícia penal, sim, é hoje uma polícia que está crescendo, apesar de ser uma polícia jovem, é uma carreira muito antiga. É uma polícia que precisa ser considerada como uma polícia de Estado, não como uma polícia de governo. Em razão disso, nós passamos por todas as regiões, né, fizemos conferências dentro dos parlamentos, nas assembleias legislativas, levando esse debate da importância da polícia penal, que não é um carcereiro que abre e fecha uma porta, vai muito além disso. Até já fomos chamados de carcereiros, né? Mas a Polícia Penal evoluiu, ela trouxe um viés adequado para que a segurança pública seja realmente efetiva. O Brasil prende-se muito, mas não se pensa na consequência dessa prisão. A consequência dessa prisão é a custódia do preso, as garantias aos quais nós somos incumbidos para que essa pessoa presa vai retornar à sociedade um grau melhor do que ele entrou. Então, não basta ter uma segurança pública que prenda muito, se não tiver um sistema penal operado por policiais penais, que hoje a Polícia Penal faz a operacionalização do sistema, mas faz a gestão do sistema penal. É a Polícia Penal que é a garantidora para que a sociedade fique mais segura. Então, se a Polícia Penal fraqueja, reflete diretamente na rua. Porque uma ação não adequada dentro do sistema penal, ela vai refletir no aumento da criminalidade. As reincidências, muito das informações, eu acredito, a gente não pode mensurar em percentual, mas as informações do crime estão dentro do sistema penal. Nós temos cerca de 100 mil policiais penais no Brasil, é sim necessário que tenham-se mais policiais penais, em razão dessa operacionalização e gestão do sistema. Nós não podemos ser tratados como as outras forças de segurança. A Lei Geral da Polícia Penal precisa trazer isso, precisa trazer um patamar, um padrão de piso nacional salarial,
para afastar as disparidades entre os estados. Nós tivemos as oportunidades de ver a especificidade de cada estado, a atuação regional, e nós, através da GPEM Brasil, com todos os sindicatos e associações aos quais nós representamos, fizemos um compilado muito bem colocado a termo lá no sindicato aqui da Polícia Penal do DF, que está ainda em discussão, para que a gente possa, através dessa audiência pública, acredito que a deputada poderá até ser a nossa padrinha nessa demanda, de apresentar uma lei geral que realmente traga aquilo que a Polícia Penal, aquilo que o sistema penal precisa, né? Então, nós somos muitas vezes marginalizados, porque a gente escuta se fez isso, fez aquilo, não fosse para lá, né, em relação ao preso, mas nós estamos lá dentro, juntamente com o preso. Então, se existe a insalubridade dentro do sistema penal, aquela dificuldade da estrutura, também afeta o policial penal. O policial penal tem os maiores números de afastamento por problemas psicológicos. Os policiais penais têm o maior número de invalidez permanente por problemas psicológicos. Nós trabalhamos dentro da nossa escala de trabalho e, levando em consideração 30 anos de serviço, nós cumprimos 25% do nosso tempo de trabalho, cumprimos pena, nós estamos lá dentro. O que muda é a grade, é o nosso caráter, é a nossa dedicação e é o nosso querer fazer a diferença para que a segurança na rua seja afetada com o nosso trabalho de forma positiva. Então, uma aposentadoria adequada, que nós sentimos muitas dificuldades em vários estados, nesse tratamento do pós 30 anos de contribuição de trabalho dentro do sistema penal, né, deputada, nós conversamos e a deputada vai ampliar esse debate, essa necessidade. Então, nós precisamos fazer muito mais, e nada mais correto do que fazermos nessa Casa de Leis. Fazermos através de deputados que estão entendendo o que é a polícia penal, a necessidade de uma polícia penal realmente efetiva, mas que tenha condições e respaldos legislativos, né, de legislação, para que a gente possa atuar com firmeza e com certeza e que possa trazer um resultado adequado para a comunidade, para a sociedade, para o povo, para as pessoas. Então, os policiais penais são, ao meu ver, a única polícia capaz de fazer um ciclo completo de segurança, capaz de fazer a prisão, capaz de fazer custódia, inteligência em contra-inteligência. O maior número de informações acerca do crime está dentro do sistema penal. Os policiais penais são detentores desse conhecimento, que vão instruir as outras polícias para que possam fazer uma atuação efetiva nas ruas. Fazemos a fiscalização de monitoração eletrônica, fazemos a vistoria, a fiscalização de medidas e penas alternativas, está sob a critério da Polícia Penal. Tudo que envolve a justiça criminal envolve o policial penal. Nós somos essenciais à justiça criminal. Sem a Polícia Penal, a justiça criminal não ocorre, não acontece. Nós somos o elo mais próximo ao judiciário para que as medidas impostas pelo judiciário possam ser realmente efetivas, através da execução da pena, supervisionada pelos policiais penais, obviamente, trazendo todas aquelas garantias que envolve o preso para que ele seja reinserido. E, óbvio, garantindo a segurança dos serventuários técnicos, assistentes sociais, psicólogos e todos aqueles que envolvem a grande estrutura da Polícia Penal para que o preso possa voltar para a sociedade e que não faça mais crime, que não tenha mais reincidência. Somos nós, policiais penais. Então, é isso que eu teria para dizer. Eu acredito que me estendi um pouco a mais. Agradeço, deputada, a oportunidade. Acredito que a senhora vai nos levar para um caminho ainda mais fortalecido nesse sentido. Obrigado. Aí, portanto, a fala do Ferdinando Gregório, né, que nós acabamos de entrevistar aqui na sua super rádio Sindicop. Essa fala dele foi uma fala de ontem, durante a audiência que discutiu, que debateu aí a Lei Geral da Polícia Penal. São 10h23, 10h23, ao vivo até às 11 da manhã, trazendo para você as principais notícias. Como eu prometi, nós vamos então também acompanhar agora
a fala do diretor de comunicação do Sindicop, o Eduardo Blasques, né, que participou ontem também deste evento importantíssimo, né? Vamos lá? Vamos acompanhar a fala do Eduardo Blasques. Acompanhe comigo o detalhe. Mas eu quero agradecer a participação, o convite. Meu nome é Eduardo Blasques, eu sou diretor de comunicação do Sindicato dos Policiais Penais do Sistema Penitenciário Paulista, o Sindicop, sindicato criado em 1990, deputado, e de lá para cá tem trabalhado pela categoria, a favor da categoria. Eu sou aposentado, aposentei em 2020, trabalhei no sistema penitenciário 31 anos, aposentei com 37 anos de contribuição. Nesse tempo tivemos como ganhar experiência nesta área, nesse sistema, né? E pudemos ver muitas coisas e eu creio que nós podemos contribuir muito para o sistema penitenciário, não só lá no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Quando eu entrei, deputada, no sistema penitenciário, nós tínhamos 41 penitenciárias no estado de São Paulo. Hoje nós temos 182 penitenciárias no estado de São Paulo, com uma população carcerária de mais de 220 mil presos, ressaltando que há mais de 250 mil mandados de prisão ainda a ser cumpridos. Então, o sistema penitenciário no estado de São Paulo, onde eu tive essa experiência de 30 anos, é um sistema praticamente organizado, mas ainda com muitas deficiências. Entre elas, o corpo funcional, muito pequeno, diante de uma população carcerária tão grande. E eu tenho certeza que não só no estado de São Paulo, mas em todos os estados, nós somos em 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 entes federativos, todos têm o seu sistema penitenciário e, claro, se eu for perguntar aqui, vários colegas aqui representando vão apresentar suas deficiências. Nós sabemos que o grande problema e a importância da lei geral, uma das grandes importâncias, é resolver a questão dessa fragmentação nas leis do sistema penitenciário no Brasil. Eu fico contente que aqui nós temos vários policiais penais, até que trabalhamos juntos, porque muitas vezes as leis são feitas por pessoas que não têm o mínimo de entendimento como que funciona o sistema penitenciário por dentro. Então, para que eu possa falar aqui da importância da lei geral da Polícia Penal, antes eu quero enumerar alguns problemas que nós vimos, que nós assistimos até pela televisão, né, no sistema penitenciário brasileiro. Qual dos problemas nós podemos enumerar? Primeiro, estrutura dos sistemas penitenciários são precárias em alguns casos, outras não, mas em alguns casos, na grande maioria. A superlotação é um outro problema que nós enfrentamos. Muitas vezes, uma população carcerária, deputado, com mais de 2.000 presos em uma unidade prisional, com 5 funcionários no plantão. Como que nós vamos equalizar essa questão? Se não há contratações, grande índice de reincidência que mostra, em parte, porque não é a culpa total, a falibilidade do sistema. Nós sabemos que há várias questões por trás disso, mas uma delas é a falibilidade do sistema. O preso sai, ele entra. Quantas vezes eu conversando com o preso, eu falava para ele assim, olha, vai com Deus, espero não te ver nunca mais aqui. E eles falavam assim, seu Eduardo, nunca mais eu entro neste lugar. E passavam alguns meses, ali estava o preso novamente. Passando por toda aquela problemática. Problemas de organização,
Falta organização, que eu digo, é porque muitas vezes a própria direção está perdida, não sabe o que fazer. Eu trabalhei em uma unidade, deputado, onde nós tínhamos ali pecuária, agrícola e tínhamos a indústria. E eu saí dessa unidade, trabalhei em setores, em vários setores dentro dessa unidade, e trabalhávamos com máquinas, produzíamos sapatos, blusas, os colegas que trabalharam conosco sabem disso. Quando nós saímos, todas as máquinas já estavam sucateadas há anos. O Estado não estava investindo no trabalho, nos recursos, nem na qualificação do funcionário ou ali do internado. Tudo isso nós vemos a importância de nós termos uma valorização do sistema para que esses problemas possam ser resolvidos. Falta de valorização dos serviços, falta de valorização dos servidores e também, deputada, falta de valorização dos internos. Eu dei aula no sistema penitenciário, na Escola Penitenciária de São Paulo, desde 1998, na formação de funcionários que estavam adentrando o sistema. E de 2004 para cá, eu dava aula nos cursos de dirigentes. Quando eu comecei a dar aula, eu colocava para os alunos, nós falávamos sobre o sistema, sobre a estrutura do sistema penitenciário. Eu colocava para os alunos uma fita de videocassete na ocasião, que mostrava a estrutura, inclusive da penitenciária do Estado de São Paulo, onde os presos faziam ordem unida, era tudo organizado. Passados os anos, eu coloquei uma fita, videocassete da penitenciária de Avaré, e ali, mostrando a estrutura física do sistema penitenciário, a câmera aponta para um preso, um interno, e ele correu se esconder atrás da parede. Porque o foco mudou. Antigamente, o foco era o trabalho desenvolvido do sistema penitenciário, a recuperação do preso, a valorização do funcionário. Os presos tinham respeito maior pelos funcionários. E depois, o sistema foi mudando e a valorização passou a ser somente da estrutura física. Somente da estrutura física. Então, eu acredito que a regularização ou a criação de uma lei geral, finalizando, é fundamental para a organização e modernização do sistema, justifica também pela necessidade de uma legislação específica que venha desfragmentar essa legislação, unificando em propósitos em todos os estados do Brasil, para que haja protocolos claros para não comprometer tanto a segurança dos agentes quanto a integridade dos internos. Uma lei que estabeleça diretrizes claras, proporcionando uma maior coerência nas ações e na formação dos profissionais que trabalham nessa área. Uma lei que reconheça a importância de qualificação e do investimento na formação dos agentes da Polícia Penal poderia resultar em um sistema mais eficiente e humano. Essa é uma participação, espero que essa lei seja realmente criada e nós possamos, num todo, no Brasil, trabalharmos com um direcionamento mais específico e eficaz. Eu agradeço a participação.